Olá, nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso curso de questões polêmicas e desafios nas contratações de empresas estatais e nesse curso o nosso tema é revisão contratual. Vamos lembrar que constitucionalmente a gente tem a obrigação de manter esse equilíbrio entre o encargo que a empresa, o contratado tem para prestar um determinado serviço, o custo que ele tem para prestar determinado serviço e a remuneração, quanto que ela exige receber para prestar aquele serviço. Então a gente tem essa obrigação constitucional de manter essa equação equilibrada, ok? Então está lá no artigo 37 da lei essa obrigação. Existem aí três formas de manter esse equilíbrio ao longo do contrato. Eu posso rever o contrato integralmente, fazer um reequilíbrio disso, realmente revisar todos os termos contratuais. Eu posso fazer um reajuste, onde esse reajuste, basicamente, eu vou aplicar o poder de compra da moeda, vou utilizar preferencialmente índices específicos e índices setoriais, na falta deles, índices gerais. E eu tenho a repactuação, é utilizada em contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, onde eu vou demonstrar analiticamente a variação dos custos que eu tive. E aí, aplicar essa variação de custos na equação econômico-financeira do contrato, ok? Bom, vamos falar inicialmente aí do reajuste. Tá? A lógica do reajuste é observar a atualização monetária do valor do contrato e a ideia é que eu escolha um índice de reajuste que melhor retrate o mercado daquela contratação. Então eu tenho que escolher um índice que reflita a variação efetiva de custos. É difícil, né, gente? Porque quando eu falo em atualização monetária, quando eu falo de inflação, a inflação é um conceito que é pessoal. O nosso contratado, ele tem uma inflação do serviço que ele presta. A título de exemplo, né, vamos pegar um último grande salto inflacionário que a gente teve no Brasil, foi quando teve a greve dos caminhoneiros, né? Teve uma greve dos caminhoneiros, uma série de problemas de abastecimento e uma das medidas que foram negociadas ali na época foi uma redução do preço do diesel, né? E a inflação na época bateu no mês, salvo engano, 2%, foi um valor bem alto. Então você imagina, né, uma pessoa que trabalha como motorista de Uber, por exemplo, que depende desse insumo que é a gasolina, ele provavelmente teve uma inflação muito mais alta do que os 2% daquele mês. Uma pessoa que tem um carro a diesel, ele provavelmente teve uma deflação naquele determinado mês, porque depende do consumo, depende da cesta de preços que aquela pessoa consome. E os nossos contratados também, né? Então eu tenho um índice geral, ele reflete a realidade do contrato? Não necessariamente. Então eu tenho que buscar um índice que melhor reflita, quanto mais específico for, melhor. Então a regra geral é olhar índices específicos. A gente já tem consolidado alguns índices. Então, eu tenho no caso de telecomunicações, eu tenho um índice que é divulgado pela Anatel. Eu tenho no caso de plano de saúde, um índice que é da ANS. Eu tenho no caso de TI, um índice que é calculado pelo IPEA. Eu tenho, vamos pegar outros, né? Telefonia, telecomunicações, Anatel, energia elétrica, ou reajuste de tarifas, né? Então você tem alguns índices aí já bem estabelecidos. Já falei da ANS também, a gente tem alguns índices aí já bem consolidados, ok? Então, quando não existir esse índice específico, não existir esse índice setorial, eu posso utilizar um índice geral. Então, esse reajuste, a ideia é que ele tem uma duração, né? Eu vou reajustar anualmente no aniversário do contrato. E a previsão de utilizar única e exclusivamente o reajuste, ela não é válida nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, onde normalmente a revisão dos preços se dá por uma repactuação via convenção coletiva de trabalho, ok? Veja, esse 1 ano da periodicidade do reajuste, ele é calculado a partir da data de apresentação da proposta, né? Pode acontecer que eu tenha algum prazo grande entre a data da proposta e até o contrato ser realmente formalizado, né? Então conta, a empresa, o fornecedor utiliza aquela database do dia da proposta. Eu posso ter um reajuste em período igual ou superior a 1 ano
pode acontecer, né? Às vezes eu fiz o contrato hoje, de uma proposta que vem lá de 2 meses atrás, e pode ser que, eventualmente, eu estou estendendo, no momento do reajuste, lá perto da prorrogação, por exemplo, do contrato, um prazo, às vezes, até superior a 12 meses, caso tenha uma distância grande entre a data da proposta e da efetiva assinatura dos contratos, ok? Em relação a essa figura do reajuste, existe aí uma questão bem controversa, que é o seguinte: existe uma lógica que esse reajuste ser dado de ofício pela administração. Então a empresa não precisa nem pedir, né? No contrato eu tenho uma previsão de reajuste e a entidade simplesmente vai lá e recalcula e passa a pagar o valor reajustado. Eu pessoalmente não gosto dessa prática do reajuste de ofício. Primeiro, por aquele caso que eu acabei de comentar, a inflação, na minha opinião, ela é uma inflação pessoal, né? Então, especialmente se eu utilizo índices gerais como índice de reajuste, aquele valor não representa necessariamente o custo do contrato. E veja, nós brigamos no Brasil bastante, desde o Plano Real, para desindexar a nossa economia, aqueles reajustes automáticos e diretos com base na inflação. O que nós estamos fazendo ao aplicar reajuste de ofício? Indexando os nossos contratos, indexando, por fim, o nosso orçamento do nosso órgão, da nossa entidade. Okay? A gente brigou muito por conta disso. E ao fazer isso de forma automática, eu vou simplesmente aplicando o reajuste, o que está acontecendo? Eu evito, primeiro que eu não absorvo essa questão da inflação ser pessoal, cada pessoa tem uma inflação. E eu também não abro, que é uma prática que eu acho super salutar, que é abrir uma mesa de negociação. Nesse momento da prorrogação, que a empresa pediu o reajuste, eu vou sentar com ele, vamos negociar aqui o termo do seu contrato. Então eu vivencio aí exemplos em que, ao abrir essa negociação, normalmente não se paga esse pedido cheio do índice de reajuste. Consegue-se aí algum desconto, alguma redução. Se eu fosse fazer isso, reajuste de ofício, fosse fazer isso de forma automática, isso não seria possível. Então, eu cito aí esse parecer da Comissão Permanente de Licitações e Contratos, da AGU, que fala, né, que o reajuste em sentido estrito, que é esse reajuste inflacionário, que está previsto em edital e contrato, deve ser feito de forma automática e periodicamente realizado de ofício pela administração. E aqui tem um ponto importante que ele fala, previsto em edital e contrato. Então o que acontece? Como regra geral, eu sempre observo o que está no contrato. 9 anos atrás, eu verificava que uma cláusula padrão de contrato a empresa deverá comprovar que teve uma variação efetiva dos custos. E nesse caso, eu vou fazer a revisão. Nesse momento, alternativamente, eu vou avaliar a possibilidade de não fazer essa análise de variação efetiva e adotar o índice tal de revisão de preço, aplicar um reajuste. Então, a regra geral era, me comprove que o custo efetivamente variou. Me comprove o seu custo, a sua inflação. E, alternativamente, eu aplico o índice geral. Eu percebo que de um tempo para cá, isso tem sido substituído por um procedimento, reconheço, mais simples, mas um procedimento de reajuste direto ou até de ofício. Mas gera todas essas desvantagens que, na minha opinião, não se justificam, né? Eu não deveria fazer isso. E aí eu monto para vocês um quadrinho, né? Comparando vantagens e desvantagens de um reajuste de ofício, ou seja, eu nem preciso que a empresa peça, a entidade ou o órgão já aplica isso de forma direta, ou um reajuste que é requisitado, o contratado tem que pedir. Quando eu olho para um reajuste de ofício, normalmente quais são os argumentos que são alegados? Primeiro, eu quero manter o equilíbrio do contrato. Como a moeda, existe uma perda do poder de compra da moeda, eu quero manter o equilíbrio do contrato, eu tenho que aplicar o reajuste. Então, fortaleceria essa lógica do equilíbrio do contrato. Eu vou pagar um preço justo. A moeda desvalorizou, eu tenho que pagar um preço correto. Mas veja, quando eu faço esse reajuste de ofício, eu estou dizendo que o preço é esse. Estou fazendo uma ingerência de preços privados. Pode ser que a inflação daquele fornecedor
caiu, foi menor ou até foi maior. Quem sabe isso? O privado, né? Então, eu não deveria fazer essa ingerência. Isso para mim é uma desvantagem do reajuste de ofício. Eu estou assumindo que o valor é aquele, só que pode ser maior ou menor ou zero por vezes. Eu gero também uma segurança jurídica, né? Então o fornecedor sabe que vai ganhar aquele reajuste todo ano, pedindo ou não. Então, quando eu opto por um modelo de reajuste requisitado, eu estou partindo da premissa que o preço é privado. Então, a empresa tem que pedir e demonstrar qual foi a sua variação de custos, de fato. Eu desindexo os nossos contratos, desindexo o meu orçamento. Ou seja, não necessariamente eu vou pagar isso, o meu custo vai aumentar todo ano, o que a inflação variou. Mas isso também é um risco, né? Porque pode acontecer da empresa demorar para pedir, eu achar que o meu orçamento não estaria comprometido e de fato ele está comprometido sim, né? Porque a empresa vai ter direito a esse reajuste. E ao adotar um modelo de reajuste requisitado, eu tenho um menor risco administrativo, exatamente por conta disso. Se eu vou fazer um reajuste de ofício, eu sou obrigado a ter controles internos que me digam, faça o reajuste de ofício. Se o reajuste é requisitado, eu vou ter que fazer só se a empresa pediu, né? Eu não tenho, eu que esqueci. Não, a empresa que esqueceu de pedir, ok? Então, esse próprio parecer da AGU, ele vai nessa linha de edital. Ela entende que a regra devia ser o reajuste de ofício, mas, em todo caso, vale o que está no edital, vale o que está no contrato. Então, exatamente nessa linha. O direito ao reajuste de preços é de natureza patrimonial disponível. Então, a empresa pode até abrir mão. Não, vou abaixar. Não vou pedir reajuste, não. Admitindo a renúncia pelo contratado, desde que realizado de forma expressa e inequívoca. Ou seja, não tem aquela ideia da preclusão tácita. Ele não pediu, perdeu. Preferencialmente por meio de disposição específica no termo aditivo de prorrogação contratual. Então, eu prorrogo o contrato e digo, o reajuste vai ser tanto. A empresa abriu mão do valor de outro valor. Então, o edital deve evitar a previsão, a administração deve evitar a previsão nos editais e contratos de disposições que atribuam ao contratado o ônus de pleitear, ou seja, deve evitar o reajuste requisitado num determinado prazo, o reajuste por índices de preços contratados, já que esse tipo de exigência não se coaduna com a natureza desse instituto. Caso o contrato contenha cláusula que condicione a concessão do reajuste ao pedido expresso do contratado, ou seja, caso o contrato tenha uma regra de reajuste requisitado, deve ser assegurada excepcionalmente a observância dessa regra contratual, ou seja, segurança jurídica do contrato. Vale o que está no contrato. E admite-se que, por aditivo, se altere essa questão, né, de se é requisitado, passe a ser por ofício. Então, esse parecer também prevê esse tipo de disposição. E tem o prazo prescricional geral aí de 5 anos para pedir esse reajuste. Okay? Então, tem, inclusive, essa questão. Legal? Show, pessoal! Então, essa é a nossa primeira parte dessa aula de revisão de preços, quando a gente falou de reajuste. Eu ainda vou discutir mais algumas questões, que é a escolha do índice de reajuste, mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Então, não perca, a gente vai falar da escolha de índice de reajuste. A gente se encontra na nossa próxima aula.